tomando chimarrão, refletindo sobre notas escolares. Será que as notas condizem com aquilo que você sabe, com aquilo que você estudou? Pela minha experiência própria e também através dos meus alunos, o que que eu aprendi? Muitas vezes eu sabia do conteúdo, mas como na hora da prova eu ficava nervosa, medo de não acertar, medo de errar, às vezes a nota não era aquilo que eu tinha estudado. Eu ia saber bem mais do que a nota que recebia na prova. E eu tenho uma experiência fantástica que eu passei quando eu fiz a minha especialização em ciências ambientais, quando fui estudar sobre como o ser humano cuida do planeta Terra. E que para mim foi uma chave. Eu compreendi. O ser humano cuida como foi cuidado na sua primeira infância. Foi um ensinamento que eu estava 10 anos procurando compreender, porque a gente ouvia nas redes sociais falar que o nosso planeta Terra estava sendo destruído e a gente falava em sala de aula sobre isso, nós fazíamos feira de ciências e como que não era cuidar. Isso eu não me conformava. E no meu TCC de ciências ambientais, que eu fui nessa pesquisa e compreendi, através de conhecimento que eu busquei, as fases que o ser humano passa na primeira infância refletem a vida toda, traz consequências para a vida toda. Eu fiz a plena, na época, era plena, né, primeiro, e na minha apresentação, eu tirei 10. E no meu TCC de pós-graduação, que eu tirei 8. Se eu fosse dar a nota, eu ia inverter. Pelo meu aprendizado que eu tive no meu TCC, para mim, valeria 1000. Porque as fichas começaram a cair e eu compreendi por que o ser humano não cuida do meio ambiente. Em primeiro lugar, o meio ambiente já não deveria nem existir esse título, porque a nossa mente interpreta o que ela escuta. Meio é metade, e a metade foi destruída. Então deveria ser repensado. Outra coisa, quantos alunos eu conversava, prof, eu tinha estudado, eu sabia tudo. A minha irmã me perguntava em casa, eu sabia tudo. Mas como eu tive uma preocupação em relação àquilo que eu escutei meus pais discutindo, eu não consegui me concentrar e eu fui mal. Então, para vocês verem como, muitas vezes, a nota não condiz com aquilo que o aluno sabe. Ele sabe muito mais do que a nota. Mas nós temos que dar uma nota, né? O sistema, e tem que dar mesmo, não tem como. Então, o que eu quero dizer aqui para um professor? Quando o teu aluno não vai bem numa prova, pergunta para ele: você conseguiu estudar? Se ele fala que sim, tudo bem. Às vezes eles não falam também, logo, de saída, o que aconteceu para ele tirar essa nota. Então, eu só queria fazer essa colocação para nós se darmos conta um pouco, principalmente em sala de aula. O professor precisa estar atento e conversar com o aluno. Eu ajudei um aluno, ele veio se queixar para mim que ele não conseguiu ir bem e era a última prova do ano. Professor, se eu não passar hoje, eu vou reprovar. Mas o que aconteceu? Ele contou a história para mim e eu fui falar com o professor. E o professor deu uma nova oportunidade. E esse aluno foi bem e passou de ano. Agora, se eu não tivesse vindo conversar comigo, ele, e eu não tivesse conversado com a professora, ele talvez poderia ter reprovado. Como é que fica o interior dele? A revolta que se cria, a insatisfação, e leva isso para a vida. Então, nós temos que ter muita paciência e conversar com nossos alunos quando eles não estão indo bem. Alguma coisa tem por trás. Alguém está doente, às vezes é o vô que está doente. Um aluno me disse: prof, não consegui me concentrar na aula hoje. Eu disse: o que aconteceu? Eu saí de casa, meu avô estava com febre, eu não sei o que pode acontecer. Então, são preocupações que para nós, ou para os pais, não é levado em conta. Não, isso não é nada.
Tá, mas a criança, o pré ou adolescente, eles não sabem lidar com isso. Eles se preocupam e vêm para a escola com essa preocupação. E isso pode interferir nas notas, pode interferir no aprendizado. E se eles não falam, o professor não sabe, e essa criança pode reprovar, e que traz sérias consequências para essa criatura, para esse aluno. Então vamos pensar sobre as notas. O que que elas nos dizem? Nem sempre elas nos dizem aquilo que eu sei. Foi uma experiência muito válida para mim, e eu só compreendi quando eu passei pela situação e eu me analisei e digo, se eu fosse dar a nota, se eu pudesse dar a nota, eu fazia justamente o contrário. Onde que eu tirei 80, eu daria 100. E onde que eu tirei 100, eu daria 80. Um excelente dia para todos.